Qual a diferença entre o sábado da criação e os sábados cerimoniais? No estudo de hoje, nós vamos entender o que a Bíblia revela sobre este tema. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Programa Escola Bíblica que tem a oportunidade de estudar a Bíblia através das revistas que são produzidas pela TV Novo Tempo no nosso departamento de Escola Bíblica e também os estudos que são produzidos para a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Nessa temporada, nós estamos estudando sobre o sábado e a nossa revista, o Sábado da Criação. E eu quero motivar você a entender mais desse assunto, a talvez desconstruir algumas ideias que são pré-concebidas, principalmente daquilo que normalmente se fala a respeito do sábado. Mais do que provar a existência de um dia não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é compartilhar com você uma verdade apresentada na Palavra de Deus, que é um presente para todos nós, um presente para a humanidade, que é o sábado. Por isso você pode pedir a sua revista Esperança, o Sábado da Criação, para você entender esse assunto, mergulhar nesse assunto. É só você ligar agora. Nossa equipe até as 10h30 da noite estará à sua disposição. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Esse material vai chegar na sua casa sem nenhum custo, porque ele já teve um patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. E você sabe que nós temos projetos, temos campanhas especiais e agora no mês de novembro, nosso objetivo é imprimir 3 revistas que já foram produzidas aqui na Novo Tempo. Nós vivemos num momento de tensão mundial. O que vai acontecer? Como serão as coisas no futuro? E por isso, nós temos 3 revistas aqui no nosso hall de revistas. Nós temos 3 que falam sobre isso. Daniel, Apocalipse e Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. E a nossa campanha agora do mês de novembro é para que a gente publique mais dessas revistas. Por isso, você pode participar com a gente. É só você fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Lembrando que a sua doação vai fazer com que a Novo Tempo envie, sem nenhum custo, uma revista Esperança para aquele que fizer contato com a gente, através da TV, através do rádio ou através da web. Seja um anjo da esperança, se você já é, faça uma doação especial agora no mês de novembro. Nós vamos orar e hoje vamos entender um pouquinho mais do sábado como uma aliança, um comprometimento que o Senhor tem com o seu povo na terra, com qualquer pessoa, aquele que deseja ser um observador do sábado, aquele que deseja cessar as suas atividades e ter como seu referencial aquele que criou, aquele que mantém e aquele que um dia virá e não tardará. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê entendimento.
Hoje a gente vai explicar, dentro do contexto bíblico, o tema do sábado e dos sábados que eram feriados, as cerimônias. Que a gente tenha discernimento para entender que o Senhor, ao vir à terra, cumpre aquilo que são os propósitos apresentados no texto bíblico. Nos ajude a ter essa percepção, que o Senhor abra o coração de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você acompanhar os textos bíblicos, a gente sempre usa a tela, mas confira aí se você tiver dúvidas, entre em contato com a Escola Bíblica, nós estamos à disposição para estudar a Bíblia com você. Nosso objetivo é sempre esclarecer. E hoje nós vamos estudar um tema dentro da aliança do sábado, dentro do compromisso que o Senhor fez com o seu povo, dentro do tema do sábado. Existem alguns questionamentos sobre como a gente relaciona os sábados que são cerimoniais, são as festas, a gente vai ver, com o sábado semanal. Será que o sábado semanal não deixou de existir quando o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra? Vamos voltar aqui um pouquinho dentro do conceito da palavra sábado, tá? A palavra hebraica, que é a palavra usada no Antigo Testamento, significa literalmente cessar, interromper, descansar. Esta é a ideia. Parou a atividade, cessou a atividade. Lembrando que quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente tem essa descrição. O Senhor parou as suas atividades no ato da criação, exatamente no sétimo dia. No Antigo Testamento, o termo é usado tanto para o sétimo dia da semana, quanto para os dias especiais de descanso, associados, e a gente vai ver, as festas religiosas. Em outras palavras, seria como o feriado, um feriado dentro da nossa cultura. E essas festas religiosas eram feriados. E naquele dia, e essas festas eram chamados de sábados também, porque naquele dia cessava a atividade que eles faziam cotidianamente. Ou seja, parava de realizar aquela tarefa. Então, a gente precisa entender que tanto a palavra originalmente usada para sábado semanal, quanto para esses feriados, tem a mesma origem: cessar, parar, descansar. Esses sábados cerimoniais, assim chamados, não ocorriam necessariamente no sétimo dia da semana, que podiam cair em qualquer data conforme o calendário festivo, ou seja, poderia ser em qualquer dia da semana. A descrição dessas festas você encontra no livro de Levíticos, o capítulo 23. Ali você tem a apresentação dessas festas, a data em que essas festas ocorrem, como eles deveriam, qual deveria ser o procedimento, e essas festas, assim como o sábado semanal era um dia de festa, era um dia para parar as atividades, e essas festas apontavam para momentos específicos da ação de Jesus no futuro. E a gente já tem um estudo, a gente já fez um estudo sobre isso aqui no programa. Eu não vou me deter especificamente, mas o que é importante? Quando a gente pensa em sábado semanal e sábado cerimonial, é importante que a gente pense a partir do leitor bíblico, daquele que recebia essa mensagem. Tradicionalmente, dentro da nossa cultura, nós separamos isto. Nós falamos sábado semanal, sábado cerimonial, por um procedimento didático. A gente vai para as outras orientações que a gente tem no Antigo Testamento, as leis de saúde, as leis de relacionamento que existiam entre o povo, as leis civis, tudo isso era orientação de Deus. Então, para ele, não havia uma separação. Para ele, era uma coisa só. O Senhor está me ensinando. Este é um feriado e eu vou parar. Esse é o dia que eu vou parar minha atividade semanalmente, é o sábado semanal. Eu não estou dizendo que a gente se equivoca
ao colocar separadamente. Aí só a gente faz isso por uma compreensão. Agora, para eles, era orientações divinas. E se Deus falava, não havia nenhum tipo de contestação. Vamos na sequência. Assim, como a gente falou, né, dos sábados cerimoniais, nem todo sábado mencionado na Bíblia é o sábado da criação, ou o sábado semanal, embora todos estejam ligados ao conceito de descanso e de consagração a Deus, cada um dentro da sua orientação bíblica, apontando para o Senhor Jesus, os sábados cerimoniais, as festas, os feriados, e o sábado semanal como dia para lembrar do Senhor como Criador, como mantenedor, como libertador. Aqui está a citação, Levíticos 23, Deus orienta Moisés sobre as festas sagradas de Israel. Cada festa tinha um sábado, um descanso chamado de sábado, né? Um descanso chamado de sábado, ainda que não fosse o 7º dia da semana. Poderia cair, como mencionei, em qualquer dia da semana. Por exemplo, lá no verso 24, você vai ter a festa das trombetas. Vai dizer assim, ó, 23 e o verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta e santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. No 7º mês e no 1º dia. O sábado cerimonial, um dia santo específico. 1º dia do 7º mês, não o sábado semanal. O dia da expiação, em Levíticos 23, 27 e 32, caía sempre no 10º dia do 7º mês. Independentemente do dia da semana, tinha um significado tipológico, ou seja, apontava para a expiação definitiva em Cristo. E aí é interessante quando a gente pensa nisso. Quando a gente vai ler o texto bíblico, fica claro que a gente tem nessas festas a sombra que encontra a realidade. Ou seja, aquela festa apontava para uma realidade que se concretizou no Senhor Jesus. E logo ela se completou, ela se cumpriu no Senhor Jesus, quando a gente está falando dessas festas, desses feriados, dessas festas que aconteciam ao longo do ano. Não há, às vezes a gente corre o risco de dizer assim, o Senhor aboliu as leis cerimoniais, as festas cerimoniais, os sábados cerimoniais. Não há nenhum tipo de abolir, não há. O texto é muito claro, por exemplo, Mateus o capítulo 5, verso 31. Eu não vim para abolir a lei, os profetas, elas vão durar até o fim. Eu vim para cumprir, eu vim para mostrar como é. E no caso das leis cerimoniais, o Senhor veio cumprir. A sombra se encontrou com a realidade. E como ela se encontrou com a realidade, ela se completou lá. Agora eu não preciso observar do jeito que estava sendo proposto, entende? Isso é muito claro quando eu leio o texto bíblico. Por exemplo, por que se está orientando ali que o cordeirinho deve ser morto, né? É dessa forma que ele vai, nessa festa, encontrar o significado que aponta para o Senhor Jesus? Está perceptível que ele não precisa mais fazer isso, quando você tem a leitura do texto, porque encontrou o cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos para as outras leis, e a gente tem inúmeras leis, a gente percebe que essas leis, elas são perpétuas, elas não vão deixar de existir. Vou dar um exemplo, né? Está fora do tema do sábado, mas só para exemplificar. A lei é a respeito do consumo de determinados alimentos. Às vezes a gente coloca tudo dentro do mesmo, né? Do mesmo balaio aqui, para dizer assim, não, isso não precisa mais se observar. Mas o alimento impuro continua sendo impuro.
Não existe nenhum tipo de purificação de um animal. Ele tem um papel, e esse papel é um papel de dar equilíbrio para a natureza. E o Senhor disse, isso não é alimento, você não vai comer. Mas então fica claro que isso não deixou de existir, porque continua sendo impuro. No caso das festas cerimoniais, a sombra encontrou com a realidade, ou seja, se cumpriu em Cristo. Agora, no caso do sábado semanal, ele se perpetua. Por quê? Porque ele foi dado na criação para a humanidade. Quando o Senhor criou. Outro exemplo que a gente tem de festa cerimonial, desses feriados, é a festa dos tabernáculos. Está no verso 39 do capítulo 23. 2 dias cerimoniais de pausa dentro de uma semana de celebração da colheita representavam a alegria da provisão divina e a comunhão do povo com Deus. E isso poderia acontecer em qualquer momento ao longo do ano. Esses sábados cerimoniais eram sombras proféticas, como eu mencionei, do plano da redenção. Tinha uma função pedagógica e simbólica apontando para Cristo, que cumpriria o significado espiritual de cada festa. Assim como quando começou lá no Éden, que o Senhor mata o cordeirinho, veste Adão e Eva, né? Que o cordeirinho é morto ali para que Adão e Eva, fica implícito aqui, eles levam o cordeirinho a sacrifício para que eles se vistam, está apontando para o Senhor Jesus que haveria de vir. Entende? O sacrifício que eles realizaram apontava para o Senhor Jesus. E assim, cada uma dessas festas tinha uma didática para mostrar fases do ministério de Jesus que se cumpriria e da forma como Deus agiria para salvar o povo. Diferente dos cerimoniais, o sábado do 7º dia faz parte dos 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus em pedra. Por isso é perpétuo. Não houve cumprimento em Cristo, entende? Até porque ele faz parte dos 10 mandamentos. E aí eu vou olhar para os outros 10 e vou dizer assim, não, desses 10 mandamentos aqui, porque quando a gente fala da lei, a gente está falando de tudo que o Senhor orientou, de tudo que o Senhor apresentou. E especificamente quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente tem lá, né, apresentado pelo Senhor para Moisés, escrito em tábuas de pedra. Aí eu digo assim, não, mas em Cristo o sábado deixou de existir. O sábado semanal? Não, porque ele está dentro das outras orientações dos mandamentos. Segundo, está ligado à criação, como a gente mencionou. Não há um evento ou uma cerimônia. O ciclo semanal, o ciclo diário e o ciclo semanal, eles se preservam. A gente estudou isso na semana passada. Diferente das cerimônias, o sábado também é chamado de sábado do Senhor, não sábado dos judeus, porque ele foi dado na semana da criação. Ele é apresentado como um sinal de aliança perpétua entre Deus e seu povo. Que povo? Qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, que tenha um encontro com o Senhor e que descubra, que perceba que o sábado é um dia que o Senhor reservou, o 7º dia da semana, conforme a criação. Não é específico para um povo, não. Porque o sábado foi dado, como eu mencionei, para toda a humanidade. Fica claro isso para você? Fica claro dentro do texto bíblico esta diferença, ainda que na cabeça do público não havia essa diferença. Tudo era orientação. Só que quando há o cumprimento, quando eles começam a perceber que as festas se cumprem em Jesus Cristo, cada uma das festas, eu não preciso mais. E Paulo vai reforçar nos seus escritos, Paulo vai apresentar isso, que são sombras das coisas que iriam acontecer. Por isso, não há mais o compromisso, não há mais o comprometimento, entende? Assim como não é necessário que o cordeirinho seja morto, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário. João
vai apresentar isso de forma clara. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que para o povo também, para aqueles que estavam abertos a entender o significado dessas festas, aqueles que estavam abertos compreenderam quando o Senhor Jesus Cristo vem à Terra, e hoje eu não preciso mais matar o cordeirinho, porque o Senhor morreu por mim, e é agora a Ele que eu confesso os meus pecados. Agora, quando a gente está falando de sábado semanal, não estamos falando de um cumprimento, não é uma sombra que se encontrou em Cristo. Não, eu encontro em Cristo a realização do que realmente significa o sábado. Porque estando em Cristo, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador, eu vou desfrutar o sábado. Ele não vai ser um peso para mim. A gente vai estudar isso, a gente vai ver que o povo transformou o sábado num peso, porque eles tinham medo de retornarem para o cativeiro. Agora, quando eu tenho um encontro com Jesus Cristo, eu me sinto salvo em Jesus Cristo, que eu não preciso cumprir algo para receber, porque o Senhor já morreu por mim, aí sim eu desfruto verdadeiramente do propósito do sábado. Texto de Êxodo, capítulo 31, verso 13. O Senhor apresentando, o Senhor deixando claro que o sábado continua sendo um sinal entre Ele e o seu povo, qualquer pessoa no mundo inteiro que pare as suas atividades, que cesse as suas atividades semanalmente. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Você entende que o sábado se perpetua como sinal? Por isso que nós vamos desfrutar do sábado na eternidade, não porque vamos estar fatigados fisicamente e emocionalmente por causa do trabalho, não. É porque o sábado continuará sendo esse sinal de que eu dependo de Deus, eu vim dele e é nele que eu encontro a verdadeira realização. Como eu já mencionei nesta temporada, antes do pecado o homem era condicionalmente imortal. Ele estava ligado a Deus e estando ligado a Deus ele sabia verdadeiramente onde estava a suficiência da vida. E quando o Éden for restaurado, quando for recriado esse ambiente, nós vamos continuar entendendo, através do sábado, vamos adorar o Senhor a cada sábado, e aí vamos entender que a nossa origem, a nossa dependência, a nossa suficiência vem do Senhor. Eu não sei se você consegue entender, se eu estou sendo claro para você sobre esse tema, quando a gente está falando de suficiência, é nele, é no Senhor que há suficiência, em nenhum outro lugar. Os filhos de Israel, diz o verso 16 e 17, guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua, de geração em geração, um compromisso que não cessa, que não vai acabar. A perpetuidade é algo que não vai terminar. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Está recordando a semana da criação, e esses, os filhos de Israel, eram para ser testemunha a todas as nações, e pessoas em todos os lugares iriam aceitar esta verdade e se tornariam agora aqueles que também são chamados filhos de Deus. Quando o texto diz que é uma aliança perpétua, ele quer dizer que é uma promessa que não tem prazo de validade. É algo que Deus não muda e nem cancela, porque vem do próprio caráter dele, que é eterno, que é fiel, que criou, que mantém. Quando Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com dilúvio, ele chamou isso
de aliança perpétua. Esse é o sábado semanal, uma aliança perpétua. Quando prometeu a Abraão ser o Deus de sua descendência, em Gênesis 17, também usou essa expressão. Em todos esses casos, o sentido é o mesmo, uma promessa duradoura feita por um Deus que cumpre aquilo que diz. Aliança perpétua, queridos, significa que uma promessa eterna do relacionamento entre Deus e seu povo continua, não vai terminar. O sábado é o sinal visível dessa promessa, um lembrete semanal que pertencemos a um Deus que criou, que salvou e deseja estar em comunhão conosco para sempre, para a gente relembrar a cada semana daquele que é a nossa suficiência. Agora, Deus é o Deus de todos os dias, de todos os dias. Agora Ele reservou o sábado para celebração. Ele criou todos os dias. Por que não pode ser outro dia para o descanso? Porque é no sétimo, esse ciclo se conclui lá. Agora, eu só vou desfrutar do sábado se eu acompanhei o Senhor ao longo da minha vida, ao longo dos 6 dias, entende? Só que nos 6 dias eu tenho outras coisas para fazer, outras atividades para fazer. E no sábado eu cessei, eu parei de fazer aquilo que eu faço no cotidiano. Os 2 tipos de sábado não competem entre si, eles se completam. O sábado semanal lembra a criação de Deus como autor da vida, e os sábados de cerimônia apontavam para a redenção, para o autor da salvação. A sombra se concluiu, se completou na realidade. Quando Cristo veio, Ele cumpriu o que os sábados cerimoniais simbolizavam, mas preservou o sábado da criação, porque se transcende um sistema ritualístico, é a lembrança. Agora, para que eu desfrute desse sábado, eu preciso recordar o significado das festas que apontam para o meu Salvador. Eu só chegarei e desfrutarei da alegria do sábado se eu tive um encontro diário com o meu Salvador, aquele que era representado nesses feriados que aconteciam ao longo do ano. Eu quero convidar você a orar comigo. Quero convidar você a entregar sua vida para o Senhor Jesus e encontrar nele o Salvador, o seu mantenedor, e assim desfrutar do sábado. Senhor, obrigado pela mensagem que a gente tem na Tua Palavra. Eu oro para que esse tema fique claro na mente de cada um dos nossos telespectadores. Que a gente tenha a Tua companhia todos os dias e que no sábado a gente celebre isso, cessando as nossas atividades do cotidiano. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau.